Você é daquela época que tinha que sair por aí distribuindo currículo? As coisas mudaram um pouquinho, hein? Eu sou o Kenji, esse é o Sua Carreira Podcast e vai ser um prazer ter você comigo aqui nesse episódio. E nesse episódio a gente vai falar sobre currículo e, além disso, como deixá-lo mais assertivo, como construir de maneira clara, objetiva, direta e personalizada para você mostrar muito bem o que você já viveu, o que você já estudou e de onde você veio. E antes de mais nada, ter um currículo não significa somente ter aquele documento em papel, tá? Hoje em dia, que nem se papel imprime mais, geralmente. Além disso, quando a gente fala de carreira de TI, a gente também está falando de repositórios de código, onde você vai armazenar os seus projetos pessoais, onde você vai conseguir provar o que você estudou, o que você está construindo por conta própria para mostrar suas qualificações, né? Você ilustra também em outros lugares, em outras formas, seja um site, seja um portal, seja até o próprio LinkedIn, certificações que você tem, experiências que você já adquiriu. Então, ele está muito além só daquele papelzinho, tá? E a gente começa combinando um ponto, tá? Se você já está empregado, se você já está na empresa que você quer, se você está satisfeito com o que você está trabalhando, não se sinta culpado por estar aqui escutando esse episódio, tá? Um currículo bem montado, ele ajuda várias formas, tá? Lógico, você buscar aquela vaga dos sonhos, você buscar um novo caminho, mas também você ajuda muito até a sua própria empresa a ter noção do que você está estudando, do que você já estudou, do que você já viveu e que você trabalha e conhece, tem de melhor, tá? Porque às vezes aquela tão sonhada oportunidade, aquela vaga dos sonhos dentro da sua própria empresa, ela pode estar esperando algum profissional que já tem aquele conhecimento. Então, às vezes, você já encaixa com aquele perfil. Então, é legal você também ter esse currículo atualizado. Nem toda empresa ela consegue colocar ali dentro do seu portal, das suas ferramentas, um lugar legal para criar uma matriz de conhecimento. Então isso ajuda, isso facilita. Tá? E você que está começando agora, você que está começando, né, uma nova jornada, você está começando a trabalhar agora, não se sinta pressionado a criar um currículo muito extenso. Um currículo muito extenso ele vai ser adquirido com o tempo, né, ele vai ser construído conforme você vai evoluindo, tá? Então não se sinta pressionado a ter currículo de 2, 3, 4 páginas logo de cara, tá? Falando primeiramente aqui dos CVs, tá? Do clássico. Então, a primeira coisa, eu não vejo como tão necessário assim você colocar uma foto, sabe? Tem lugares também que pedem até quantos filhos tem, qual que é o gênero, né? Muitos detalhes de onde mora, tudo isso eu não vejo tanta necessidade assim hoje em dia. Se eles pedem muito detalhes, principalmente sobre a aparência, pede uma foto com você bem trajado, tudo isso, isso pode dar indícios de que a empresa ela é mais antiga, que ela não se encaixa mais nos moldes atuais, isso pode ser um ambiente muito fechado, então talvez não seja o melhor ambiente para você, se você não se sentir bem em ambientes assim, tá? Então, deixa um currículo com seu nome, com a descrição de onde você mora e tudo isso, isso já está bem bacana, tá? Logo abaixo disso, é legal você colocar sua descrição profissional, como você é como profissional, tá? Então, quanto tempo você tem de experiência, o que você faz de melhor, qual que é o seu perfil, aquela descrição profissional que você tem ali 2, 3, 4 linhas ali, eu acho que é o suficiente para você se descrever como um cartão de visita. Você economiza 2 tempos nesse jeito, tá? O primeiro, o seu tempo, porque você pode estar se candidatando para uma vaga que nem é o que você gosta ou que realmente não está claro ali. Então você evita um tempo ali gasto em entrevistas e conversas, deslocamentos, ou até uma entrada numa vaga que não é o que você deseja, mas também economiza também o tempo de recrutamento, que eles lidam ali com 10, 20, 30, às vezes 50 currículos ao mesmo tempo, então aquele cartão de visita ali, ele vai ser fundamental para uma triagem mais assertiva, tá bom? Quando a gente fala logo abaixo ali da sua descrição, é legal você colocar ali também as suas experiências, o seu conhecimento, os seus treinamentos, tá? Eu queria falar especificamente nesse bloco aqui sobre os seus conhecimentos, tá? É legal, isso ajuda bastante quando a gente vai avaliar. Isso foi adquirido através de treinamentos únicos exclusivamente? Qual que é o nível desse conhecimento que você tem, o nível de proficiência desse conhecimento, desse treinamento? Se isso já foi uma experiência profissional, isso ajuda muito ao avaliador, ao recrutador saber se você é compatível com a vaga ou não. Tá, então descreva bem, não precisa ser nada muito complexo, muito longo, mas ajuda o recrutador ali também saber se você tem esse perfil adequado para a vaga, tá? Além disso, dependendo da sua área de atuação, ele vai pedir um pouquinho da sua graduação, da sua formação acadêmica, então é legal você colocar que faculdade que foi, qual foi o período que você estudou, né? De que ano até que ano,
quais foram suas especializações, MBAs, pós-graduações, doutorados e afins. Então isso é muito importante. A gente sabe que para a área de TI é legal, é interessante você ter uma base, mas não necessariamente é fundamental. Mas a gente sabe que alguns campos de pesquisa, algumas áreas muito específicas, isso vai ter a necessidade de ter uma graduação na área, tá? Então é legal você conseguir descrever bem ali bonitinho, tá? Com relação à experiência, a experiência ela tem que ser muito direcionada, tá? Se você passou por muitas empresas, tem 10, 20 anos, provavelmente você vai ter passado por algumas empresas, e isso pode dar um volume muito grande de texto, tá? E aí, qual que é a minha sugestão? Ajusta o seu currículo para aquela vaga específica, tá? Isso é muito legal, isso personaliza bem, isso dá muita facilidade para o recrutador e para o avaliador entender como que você tá. Não estou falando para você cortar trechos do seu currículo, mas resume quando não faz muito sentido para aquela vaga e explora mais quando faz mais sentido. Por exemplo, se você é um desenvolvedor Java, você vai e atuou em Java, em .NET e outras linguagens. Se aquela posição é de Java, aquela experiência que foi de Java, você descreve melhor que projeto que passou, que setor que foi, o que você entregou de melhor, quais foram suas áreas de atuação, o que você construiu. Isso vai ajudar bastante, é um pequeno storytelling ali que vai ajudar bastante ao profissional que vai avaliar, o avaliador, o recrutador, se vai ter compatibilidade do seu perfil com a posição. Tá? Isso é muito legal, isso é muito importante para se encaixar as duas pontas. Tá? É bastante legal também que as certificações elas devem ser tiradas, isso é legal você evoluir com isso. Não se sinta pressionado em tirar tantas certificações assim. Tem quem goste, tem quem não goste. Mas certificação para mim, do meu ponto de vista, é quando você realmente mostra que você tem conhecimento. É óbvio, é a essência da certificação. Mas eu vejo muita gente querendo se certificar antes de começar a trabalhar. Não se sinta pressionado por isso, isso não é fundamental. Tá? Eu recomendo que você se certifique. Lógico, a não ser que seja para obter um registro de alguma forma, de algum conselho, mas se você quer tirar uma certificação para provar, vai lá e tira. Vai ser muito mais fácil quando você tem experiência, mas se você quiser tirar antes, tudo bem. Mas eu recomendo tirar lá no seu segundo, terceiro ano, quarto ano ali, quando você está muito consolidado e você consegue certificações muito boas, muito robustas ali, para mostrar para o mercado, para sua empresa também, que você domina aquele conhecimento, mas não se sinta obrigado a fazer isso, tá? E o ponto final aqui sobre CVs é: não se sinta pressionado a fazer um currículo muito extenso. Ele vai jogar até contra em muitos casos, tá? Já peguei currículos de 8 páginas e não é tão legal. Ah, mas Kenji, esse currículo de 8 páginas é tudo que eu fiz. Legal, mas assim, lembra que eu falei sobre direcionar? Direciona, né? Deixa mais enxuto ali. Por quê? Porque às vezes com tantas páginas, tendo que entrevistar tantos profissionais, tantos currículos e analisar tantos perfis, às vezes aquele conhecimento específico você até tem. Mas se você deixa no meio de muita coisa ali, pode ser que ele se perca no meio da leitura. Tá? Então, enxugue o máximo que der. Não precisa ser aquele currículo super enxuto, mas ele também não precisa ser aquele currículo super longo. Tá? Depende do recrutador, ele pode até achar que é um pouco mais de soberba, né? Você descrever muita coisa. Se você trabalhou em várias empresas fazendo a mesma coisa, não precisa ser tanto copia e cola assim para exatamente a mesma coisa, porque isso também torna cansativa a leitura desse currículo, tá? Então é muito importante que o currículo não passe de 2 páginas, 3 páginas no máximo, se você tem grandes coisas para você mostrar. Legal? Além do currículo clássico, recomendo também que você sempre se preocupe em ter um portfólio. O que é o portfólio, Kenji? Bom, portfólio, quando você é desenvolvedor, quando você é um QA técnico, quando você é um arquiteto, quando você é um artista, tudo isso, o portfólio nada mais é do que você ter um lugar para guardar tudo que você já fez. Para estudo, projetos pessoais, suas capacidades, o seu talento. Falando em TI, que deve ser a maioria dessa audiência aqui, falando em TI é ter um Git, ter um repositório dos seus códigos onde você vai fazer o quê? Onde você armazena ali os seus treinamentos. Você vai armazenar ali os seus projetos pessoais. E isso ajuda muito o entrevistador técnico. Tá? Por quê? Porque ele vai ver lá seu nível de organização, seu nível de capricho, quanto que você consegue descrever o que você está fazendo. É legal deixar os seus códigos também prontos, com início, meio e fim. Tá? Mesmo que seja pequeno, um MVP, de alguma forma, isso ilustra bem para o profissional que está avaliando você, que você tem maturidade. Ou que você está começando na área, mas você já sabe muito bem o que você está fazendo. Mesmo com pouca experiência, você sabe muito bem o que está fazendo. Isso já é um exercício, é um aquecimento
para os próximos meses que vão vir aí de trabalho, os próximos anos, os próximos desafios, tá? E a última grande parte, essa parte é muito legal, eu gosto bastante, que é a parte do LinkedIn. Dá para fazer um episódio inteiro só de LinkedIn, mas eu queria fazer alguns pontos importantes aqui. Vamos unir o útil ao agradável? De que forma? O currículo, lembra que eu falei assim, o currículo ele não necessariamente mais ele precisa ser de papel. Você precisa também ter um lugar que é o portfólio de tudo que você já fez. O LinkedIn ele engloba bastante coisa. O LinkedIn hoje é a grande plataforma para você agregar tudo que fala em questão profissional. Hoje você busca vagas por lá, você faz treinamentos por lá, você aumenta o seu networking por lá e você mostra para o mercado de trabalho o que você já fez. Além disso, ele também é uma ferramenta para você exportar e gerar um currículo super bem formatadinho. Então, pegue todas essas orientações, essas dicas que eu dei aqui e você consegue aplicar tudo isso dentro do seu LinkedIn. Você consegue juntar seu portfólio ali através de posts ou o link mesmo do seu GitHub ou do seu GitLab, ele pode estar lá dentro também. As suas ideias profissionais elas podem estar lá também, mas assim como o seu descritivo, a sua foto, até o lugar que você mora, as suas experiências profissionais, elas estão todas lá, suas certificações, todos os seus estudos, suas comprovações lá de que você fez. O LinkedIn certifica bastante coisa também. Então, use o LinkedIn a favor de você. Esse é o grande resumo aqui também, para você deixar de maneira bem assertiva aquele repositório ali. Hoje é a grande ferramenta. E chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço demais se você continua aqui com a gente até o final. Espero que tenha sido útil as dicas. E não deixe de seguir o nosso canal aqui no YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube. Se você está nos agregadores de podcast, eu queria falar também que agora a gente está em todos os principais, seja Spotify, Apple, Google e Amazon. A gente está em todos eles. Segue a gente no que mais agradar você. E dê essa moral, interaja com a gente tem um canal do Telegram ali também, se você quiser trocar uma ideia, a gente está sempre aberto para conversar, para trocar uma ideia, para dar conselhos, para ouvir conselhos, eu aprendo muito, posso ensinar também, e a gente interage bastante de como for. Foi um prazer ter você aqui comigo, te vejo nos próximos e até lá.